Hoje eu vou falar sobre custo de vida na Irlanda. Quanto custa por mês? Bom, quando a gente fala em custo de vida, a gente tem que ter noção que isso é um fato muito relativo, porque cada um tem um custo de vida específico, cada pessoa tem uma necessidade diferente, cada indivíduo gosta de uma coisa diferente do outro. É impossível você comparar uma pessoa com a outra, porque uma pessoa é totalmente diferente com a outra. Até mesmo gêmeos não são totalmente iguais. Lembre-se sempre disso, que não se compare com outra pessoa, mas nada impede de você usar como exemplo, como base. Fechou? Vamos lá. Primeiramente, para você definir o custo de vida, para você saber quanto você vai gastar na Irlanda, você tem que definir o seu objetivo. Eu tô vindo para a Irlanda fazer o quê? Trabalhar, estudar, ter uma oportunidade na minha vida diferente, enfim. O que é que você está indo fazer na Irlanda? Definir o objetivo? Com quem você está indo? Sozinho? Com sua esposa? Com seu amigo? Enfim, primeiro defina isso, defina o objetivo que você está indo. Aí sim você vai ter uma base mais ou menos do custo de vida que você vai ter. Vamos lá, custos básicos que você vai ter na sua vida na Irlanda. O primeiro custo que você vai ter é o custo de acomodação, certo? Então eu vou me basear aqui para pessoas que vêm sozinhas, somente uma pessoa. E aí, se você, por exemplo, não vier sozinho, que é a minoria dos casos, aí você faz uma conta já para o seu objetivo. Mas eu vou falar aqui de uma pessoa só para tudo, que eu também posso usar o meu exemplo para isso. Então vamos lá. Quando você começa a estudar acomodação, você tem que ter em mente que essa questão da acomodação é muito variável, porque depende da localização que você vai ficar, depende do bairro que você vai ficar, depende da distância do centro que você vai ficar, depende do tipo de acomodação que você vai ter, se vai ser um estúdio, se vai ser um quarto single, se não vai, se você vai dividir quarto, se você não vai, depende do tipo de conforto e do seu objetivo, como eu falei no começo. Mesmo se você não foi para a Irlanda ainda, ou se você já está na Irlanda, se você tiver perdido sem objetivo, você com certeza está perdendo dinheiro, está gastando mais dinheiro do que deveria. Se você está na Irlanda ou se você quer ir para a Irlanda, defina seu objetivo, isso vai te ajudar a economizar muito dinheirinho. E além disso, quando você define a sua acomodação, você tem que pensar se as contas vão estar incluídas ou não. O que são as contas? Água, luz, Wi-Fi, gás, lixo, todas as opções que você pode gastar, que em algumas casas não é necessário, pois já estão inclusas no preço do aluguel, beleza? Numa média de gastos aqui para uma pessoa fica entre 50 a 150 euros por semana, que dá uma média de 200 a 600 euros por mês, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um intervalo de valores para que eu coloque no final uma comparação rápida para você ver o tanto de dinheiro que dá para a gente gastar se a gente pensar pouco, se a gente concentrar no menor valor do intervalo, beleza? Lembre-se, 200 a 600 euros por mês, somente uma pessoa gastando em acomodação, beleza? Segundo gasto que a pessoa pode ter é transporte para a escola, pub, a casa do seu coleguinha, para o trabalho. Então transporte você pode ter por diversos motivos, em diversas situações, em lugares diferentes, para lugares diferentes, utilizando transportes diferentes. Ou seja, se você usar o Luas vai ser um gasto, se você usar o Dart vai ser outro gasto, se você usar o ônibus vai ser outro gasto, se você usar o táxi vai ser outro gasto, se você usar a bicicleta vai ser outro gasto, se você for de pé vai ser outro gasto. Depende do transporte que você necessitar, depende também do seu objetivo inicialmente e principalmente. Se porventura, vamos dizer que você mora perto da escola e você mora perto do seu trabalho e você não tem necessidade de gastar transporte, talvez você gaste um pouco mais de acomodação. Você tem que colocar isso na balança, colocar isso na ponta do lápis para ver como você pode gastar o menos possível vivendo bem, porque todo mundo gosta de viver bem, todo mundo quer viver bem, mas também a gente precisa de dinheiro, não é mesmo? Mas como eu tô gostando de colocar as médias aqui para você se basear, vou colocar uma média aqui mais ou menos de gasto que você pode ter dentro do transporte. Vamos lá. Para as pessoas que moram na Irlanda, eles gastam cerca de 10 a 50 euros por semana, depende, como eu falei, depende do transporte que você utiliza. Isso dá uma média de 40 a 200 euros por mês. O outro gasto que você vai ter é o lazer. Para você que gosta de ir no pub final de semana, de dar um rolezinho no seu day off, eu coloquei esse lazer especialmente para você. O gasto de lazer eu coloquei um valor em torno de 20 a 100 euros por semana, que dá um valor
valor de 80 a 400 euros por mês, beleza? E para fechar, eu coloquei os gastos extras, que é alguma coisinha a mais que pode ter que não está no seu planejamento inicial. Por exemplo, a internet, que eu não falei, ou algum gasto extra que você pode ter, beleza? Eu botei o valor entre 10 a 100 euros por semana, que dá uma média de 40 a 400 euros por mês. Ah, beleza, você tá falando valor, e quanto que foi o total? Se você anotou e calculou, você vai ver que deu um certo total. Vou fazer um drama aqui só para ver se você anotou mesmo ou não. Se você não anotou, não tem problema, eu falo para você aqui agora. A média de valores foi, usando todos os valores mínimos e usando todos os valores máximos, os mínimos deram 440 euros e os máximos deram 1.800 euros. Olha que diferença absurda se você for tratar com os valores mínimos para os valores máximos. Ah, Felipe, mas eu não consigo gastar os valores mínimos. Beleza, mas você não precisa necessariamente também gastar os valores máximos, não é mesmo? Afinal de contas, o meu objetivo que eu tô passando para você e meu objetivo também do canal Edivida é fazer que você ganhe mais dinheiro do que gaste, que você tenha consciência financeira e que você consiga guardar um dinheirinho por mês. Se você sempre se concentrar nos valores máximos, vai ficar muito difícil de você ganhar dinheiro, de você guardar dinheiro, de você usar seu dinheiro para seus objetivos. Então, sempre tente ficar neste intervalo e gastar o mínimo possível para que sobre o máximo possível para você atingir as suas metas, certo? Então, ou seja, só nesse exemplo básico aqui, a diferença do valor mínimo para o máximo foi de 1.360 euros. Mas quanto é esse valor em reais? O euro hoje, no dia que eu estou falando de hoje, está valendo 6,24. Colocando esse valor em reais, fica exatamente 8.481 reais. Então é um valor, para mim, alto, que você consegue economizar por mês. Então imagine você conseguindo economizar, não é você ganhar, é você economizar. Quer dizer que o dinheiro vai totalmente para seus objetivos, não é o dinheiro que você vai gastar com seu custo de vida para depois investir, não. É o dinheiro que você vai economizar. Esse é o principal objetivo deste vídeo, fazer com que você entre na mente que você consegue guardar um dinheirinho, beleza? Agora eu vou te dar o meu exemplo como eu faço. Vou falar rapidamente aqui como são os meus gastos. Acomodação, eu gasto 320 com contas inclusas. Transporte, coloquei uma média de 70 euros por mês, considerando que o meu transporte basicamente é ônibus e eu não utilizo ele a semana inteira. Outro gasto que eu tenho é o de alimentação, que eu gasto em torno de 120 euros por mês. Os gastos extras, que eu coloquei 50 euros por mês. E o gasto de internet, que é 20 euros por mês. Esses são os meus gastos, dá um total de 580 euros por mês. O povo me fala, ah, mas você passa fome, ah, mas você desse jeito não vai comer direito. Eu acho que para um cara que passa fome, eu não tô tão mal assim. Então, e eu estou ótimo, estou conseguindo bater todas as minhas metas, alcançar todos os meus objetivos, não gastando tanto e vivendo ali, né, na maciota. Considerando que nessas médias que eu falei, estávamos no Covid, não tinha pub aberto, não tinha restaurante aberto, não tinha cinema aberto, não tinha nada aberto. Então eu estava gastando menos ainda que isso, porque eu coloquei os extras. E durante a pandemia eu não tinha os extras, agora eu tenho. Tenha sempre isso também anotado. E, por exemplo, eu sou solteiro, eu não tenho filho, eu não tenho obrigação no Brasil, eu não mando dinheiro para ninguém. O dinheiro vai totalmente para mim. Como eu falei no início, o meu objetivo é diferente do seu. Não venha me crucificar. Ah, mas eu tenho mulher, beleza, mas eu não tenho. Então meus gastos são esses, são diferentes do seu. Agora, lembra aqueles 1.800 que eu coloquei no primeiro exemplo? Comparando com os meus 580, dá uma diferença de 1.220 euros. Equivalem a exatamente 7.608 reais, que é o valor que eu consigo economizar por mês. Se eu ganhar 1.800, que é um valor um pouco mais que o mínimo. Mas lembrando, se você que está me assistindo agora já assistiu o vídeo que eu coloquei sobre salário, vai ver que eu ganho muito mais que isso. Então eu consigo guardar muito mais que isso. Se você se organizar, você também conseguirá ou consegue guardar muito mais do que esse valor. Então bote isso na cabeça que você consegue. Só por esse exemplo você já viu que é possível. Se você forçar um pouquinho, você consegue investir aí no mínimo por mês uns 10 mil reais para os seus objetivos, seja para renovar o seu curso, ou voltar para o Brasil, ou aumentar seu patrimônio, enfim, seus objetivos são seus objetivos, meus objetivos são meus objetivos. Se você quiser que eu te dê dicas, pode me chamar no privado aí que a gente conversa, mas tenha em mente que isso é possível, isso é possível.
depois que eu dei o exemplo em geral e depois que eu dei o meu exemplo, eu vou colocar alguns outros gastos que podem entrar aqui na lista que eu não coloquei porque eu não tenho, certo? Vamos lá. Contas, que é água, luz, internet, dentro do aluguel, por exemplo, eu não tenho. Os gastos de Wi-Fi, que eu também não tenho, estão inclusos no aluguel. O gasto de Lip Card, que eu coloquei como extra, mas que ele vai acontecer de vez em quando, que você vai precisar renovar o cartão, ou você vai precisar da recarga. Então, isso pode entrar também no transporte, mas pode ser que não entre, depende de como é a sua rotina, né? E como eu falei também, depende do transporte que você utiliza, se você utilizar o Luas ou o Dart, ou se você for de ônibus para outra cidade, enfim, não sei. Tudo depende do seu objetivo, depende de onde você trabalha, se você utiliza carro ou não, então isso é muito variável. Outro gasto também bastante variável é restaurante, pub, delivery. Eu, por exemplo, não peço delivery, então é um gasto a menos que eu tenho. Outros gastos também, táxi, eu não pego táxi, cigarro, eu não fumo, e cinema, que eu também não tenho muito costume de ir. Costumo assistir mais no celular, assistir um filme em casa, eu prefiro. E era só isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Lembre-se, a organização financeira faz parte da vida da pessoa e insira isso no seu dia a dia que vai te beneficiar demais. Fechou? É nóis! É nóis!